Ontem vimos que o Senhor propõe para nós é um conhecimento infinito, uma eternidade para estudar. Eu já vi muitos comentários jocosos com relação à eternidade. Diz assim, a eternidade vai ser muito chato, nós vamos ficar lá voando de um lado para o outro, tocando uma harpinha. Isso vai ser muito monótono. É claro, irmãos, que isso seria muito monótono. Isso não seria uma vida eterna, isso seria um castigo eterno. A vida eterna, irmãos, vai ser uma vida dinâmica, uma vida de aprendizado. E quando você está aprendendo, irmãos, você não vê o tempo passar. Por isso que você pode continuar aprendendo durante a eternidade. Veja um texto do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 17 e 18. Diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, nesse mundo nós temos tribulações, mas ela é uma momentânea tribulação. Por que é uma momentânea tribulação, irmãos? Porque o pouco tempo de tribulação que a gente tem aqui, por mais que seja, vai ser de 70 anos. Mas ninguém tem 70 anos de tribulação, a tribulação a vida inteira, irmão. Mas ainda que você tenha, ainda que você tivesse, isso nada se compara com a eternidade, irmãos. Não se compara. Por isso ele diz assim, você tem que olhar não as coisas que a gente vê aqui, não o que está acontecendo aqui, mas o que Deus tem preparado. As coisas eternas, que diz lá, né, no verso 18, diz assim, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Para isso que nós devemos olhar. E quando nós olhamos o texto de Apocalipse, quando João escreve lá no capítulo 21, e eu disse para vocês já nessa lição, o capítulo 21 e o capítulo 22 tem a terra renovada. Capítulo 21, versos 1 e 2 diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, como noiva ataviada para o seu noivo. A nova terra, irmãos, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Nós não podemos imaginar uma vida totalmente diferente, uma vida sem pecado. O mundo que nós vivemos, irmãos, o tempo que a gente vive, sempre num mundo de pecado, sempre num mundo de injustiças, num mundo de doenças, num mundo de morte, num mundo de tragédias, nós não conseguimos imaginar, irmãos, o que é a ausência de todos esses males, o que é a ausência do pecado. Por isso, irmãos, que o verso óleo da nossa lição diz assim, e ele está em 1 Coríntios 2:9. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, irmãos, não dá para imaginar o que Deus tem preparado. É claro que nós devemos fazer esse exercício, pensar como é que o que Deus está preparando para nós. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não dá para entrar no entendimento do homem, não dá para entrar no coração do homem o que Deus tem preparado. Jamais foi pensado pelo homem o que Deus tem preparado. Lá nós vamos ver claramente, irmãos, como vimos ontem. Vamos ver sobre o céu, sobre o universo. Vamos conhecer o planeta Terra nos seus aspectos físicos, animais, vegetais. Vamos conhecer os seres humanos. Vamos conhecer os seres celestiais. E mais, irmãos, e aí é a maior de todos os conhecimentos e das bênçãos que vamos ter. Vamos conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ver claramente a obra de Deus. Vamos ver claramente a obra da salvação, o plano da salvação. E é isso, irmãos, que nós devemos buscar.
Não as coisas daqui, mas as coisas de cima, as coisas que são eternas. Quantos de nós, irmãos, nos preocupamos tanto com coisas pequenas? Há muitos irmãos que se preocupam demais com a classificação do seu time de futebol. Veja, irmãos, que coisa mais ridícula, que coisa mais pobre, quando comparado com o que Deus quer que nós nos preocupemos realmente. O Senhor quer, irmãos, que nós nos preocupemos com as coisas de cima. E a Bíblia Sagrada faz com que nós nos preocupemos com as coisas de cima. A Bíblia Sagrada mostra qual deve ser a nossa real preocupação. E nesse sentido, irmãos, é que eu queria apelar para cada um de nós, apelar para mim em primeiro lugar, e apelar para cada um de nós. Vamos procurar nos preocupar menos, irmãos, com as coisas daqui. Vamos procurar atentar para as coisas de cima, não para as coisas temporais, que vão durar para nós, para cada um de nós, no máximo 90 anos, irmãos, que é o tempo da nossa vida. Mas vamos buscar conhecer as coisas de cima. Começar a conhecer as coisas de cima. Porque nós vamos ter a eternidade para conhecer plenamente as coisas de cima. Para conhecer plenamente todo o conhecimento científico, todo o conhecimento humano, o conhecimento de todas as coisas. Para você conhecer todas as coisas, irmãos, você vai precisar da eternidade. Você não pode ficar fora da eternidade. Você não pode ficar fora de conhecer o próprio Senhor Jesus, pessoalmente. Perguntar ao Senhor Jesus o que você quiser perguntar. É esse o plano de Deus para cada um de nós. E é isso, irmãos, que eu também desejo para cada um de nós. Que a gente esteja lá, na escola celestial, na escola que Deus tem preparado, na escola que Deus é o professor, que o Senhor Jesus é o professor, como vamos ver ainda nesta lição. Que Deus nos abençoe para que a gente possa estar lá.